Boa noite. Imagina o alívio, né, da primeira vitória. A gente sabe o quanto que um triunfo é importante, ainda mais no começo de trabalho, da forma, do jeito que foi. Queria te ouvir sobre o peso dessa vitória de virada, torcedor entendendo também o momento, contexto, e também a situação do Valência, que errou o pênalti. Você tirou no intervalo. Queria entender essa troca, se foi pedido dele, se foi uma decisão sua para aliviar um pouco a pressão que já existia em relação à situação dele. Então, eu penso que a partida de hoje, com todos os reveses que aconteceram, acho que ela foi a mais consistente até então, né? Essa janela dos 5 jogos no Campeonato Brasileiro, a gente vem percebendo a evolução que eu tenho falado para os atletas. Eu costumo ser um profissional realista, né? E eu não poderia enaltecer diferente da postura e do tipo do jogo que a gente vinha fazendo e a crescente na atuação desses jogos mesmo sem as vitórias, né? O que a gente buscava sempre é ampliar essa janela de boa atuação e, como por exemplo no último jogo, foram 5 minutos finais do primeiro tempo e os 5 iniciais que o adversário tomou o jogo emocionalmente e a partir daí, taticamente e tecnicamente, nós ficamos fora do jogo por alguns momentos. O adversário tomou o placar também. E hoje mesmo com o revés do gol, depois de um primeiro tempo de muito volume, de muitas oportunidades, do pênalti perdido, a gente se manteve dentro da partida. E, na minha opinião, é dessa forma que tu constrói grupos vitoriosos, né? A resiliência desses momentos. E eu fiz questão de, na saída, na reunião com os atletas, né, dizer que a Valência que ela é muito importante para a gente, que a gente não larga a mão de ninguém, que assim como a ausência das nossas vitórias que acabaram hoje, o seu jejum de gols também vai passar e que nós vamos ajudá-lo. Né? A opção foi uma opção tática, né, estratégica para o jogo, colocar um jogador com características diferentes à medida que a gente percebeu que também o erro da penalidade tirou um pouco o Valência do jogo. E naquele momento para mim não valia a pena insistir. Agora também enaltecia, é importante mesmo que eu que já vi o estádio Beira-Rio cheio, né, eu vi o estádio com pouca gente, mas fiz questão de salientar para os atletas que todos aqueles que pudessem, né, enaltecesse a postura do nosso torcedor, que foi muito importante para que a gente se mantivesse na partida também. Porque em nenhum momento, né, com exceção na saída do intervalo, que se manifestou de forma um pouco mais veemente, nos ajudou a nos manter com serenidade também. Foi a serenidade do torcedor que nos deu serenidade dentro de campo, sem dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma. Né? E então eu enalteci e agradeci ao torcedor, aqueles que vieram, né, e até aqueles que não vieram, que podem ter optado por ficar em casa porque talvez não conseguiriam ter a mesma postura também. Eu acho que é um ato de amor ao clube também. Eu estou agradecido por todos, né, e por essa vitória, principalmente quis o destino que fosse contra o adversário, que nos tirou de 2 competições, e o jogo com as características que foi, né, com 11 entrando, construindo parte, e o restante daqueles que vieram do banco, consolidando essa vitória que foi importante para a gente nessa retomada. Roger, quando tu estava no outro lado, a gente tinha uma informação que o goleiro Bruno tinha uma relação de como batiam os jogadores do Internacional a penalidade. Isso tem relação quando o Alário pega a bola e tu no banco de reservas pede para passar para o Tabata? E outra, qual é o sentimento de, pela primeira vez, uma vitória com teu time do coração? Com relação às penalidades, os jogadores têm a relação de quem bate, né? De quem bate as penalidades. Isso não impede, né, que os jogadores batam, né? Também o Valência errou a penalidade numa circunstância parecida com essa em Caxias, né? E depois efetuou novamente e fez a penalidade. Não é porque na palestra eu elejo 2 ou 3 batedores, ali no momento eles se conversam, né, e o Tabata estava entre eles, né, então foi por isso que naquele momento a informação chegou no campo. E a vitória, para mim, ela é muito importante, né, é muito importante porque é o começo de um trabalho, era muito importante vencer, né, e eu tenho certeza, né, que
é o começo de uma estrada que eu espero que seja muito longa. Roger, boa noite. Boa noite. Eu queria ainda ficar no tópico Valência, Certo. porque ele é um jogador de muita qualidade e, ao mesmo tempo, depois que ele perde o pênalti, como você mesmo já reconheceu, ele ficou um pouco fora do jogo. E chamou a atenção até um comportamento que no final, ali, quando os jogadores foram aplaudir o torcedor, ele até não fez o mesmo movimento. E a gente observou ele bem cabisbaixo no banco de reservas. Como fazer com que esse jogador ele se recupere dentro do Inter, sabendo que o Inter ele tem esse peso do jejum que faz com que muitas vezes ciclos sejam encerrados de maneira antecipada? Qual que é o teu trabalho nesse sentido? O trabalho é justamente... qual é a diferença do jogador mais jovem, né, para o jogador mais experiente? É que a gente tem o estofo das vivências que nos permite administrar melhor esses momentos. Não que nós não vamos sentir os momentos de instabilidade, o momento da falta de gol, da irregularidade de atuações, nós sentimos também. Mas nós temos o estofo e a capacidade de gerir melhor isso de forma mais rápida, né, entendendo porque é uma relação de sentimentos que já faz parte do teu estômago, né, há muito tempo. Né, sem dúvida nenhuma, o fato talvez do Valência não estar presente nesse momento, eu também sentindo que está devendo para o clube nesse momento. Né? Um jogador que, com o seu peso e com a sua importância, com a sua capacidade, que no momento importante do clube, né, não consegue contribuir da forma que deseja, também se frustra, né? Também se sente, de uma certa forma, responsável por esse momento. Né? E ao treinador, o trabalho, cabe a gente, né, justamente salientar a importância. Antes de falar da vitória, na roda de fechamento, né, eu fiz questão de frisar a importância dele para a gente, que assim como o jejum de vitórias passou, os gols dele vão voltar a entrar e a gente é responsável para que ele volte a produzir bem. Todos nós, o treinador, os seus colegas, o staff, né, fazendo as cobranças devidas, né, mas dando apoio e carinho quando necessário. Roger, boa noite. Hoje vimos o teu time marcando no campo de ataque praticamente a partida inteira, inclusive assim que sai o primeiro gol do Inter. Eu gostaria de saber se essa é uma característica do time do Roger, do Internacional a partir de agora, ou se isso tem mais a ver com o próprio adversário, que era o Juventude, que tem essa saída de bola, né, de pé em pé, enfim, como tu enxerga isso a partir de agora? No último jogo me perguntaram a respeito das questões sobre físico, técnico e tático, né, na questão da evolução nesses quase um mês de trabalho, né? E eu falei sobre a questão física e que a gente tinha tido uma evolução, né, uma evolução que, na minha opinião e na opinião do staff, já permite que a gente consiga, né, imprimir mais intensidade da forma como o meu modelo de jogo pede. Né, claro que a gente não vai conseguir marcar pressão o jogo inteiro, é muito desgastante, né, mas dessas 3 semanas, 4 semanas de trabalho, tem se pautado muito justamente, né, eu estar mais perto do pé na bola, eu induzir o adversário ao erro, né, e quanto mais próximo do gol do adversário isso acontecer, maior a chance da gente conseguir, com mais tranquilidade, transformar as oportunidades em gol. Né? Mas a gente também tem que saber jogar em transição, em contra-ataque, porque o adversário, muitas vezes, mesmo que a gente não deseje, ele vai nos empurrar para dentro do campo dele, e a gente, dentro do nosso campo, e a gente vai ter que ter essa virtude também. Né? Eu penso que há uma evolução física ainda, né? Porque isso parte das capacidades da força, né? De você ter potência, você imprimir sprint, você acelerar rápido, né? E conseguir ter trocas de direção, né? É uma evolução que faz parte do meu modelo, né? Mas muitas vezes nós vamos jogar fora e a estratégia melhor vai ser tu entregar a bola em tese, né, para o adversário e usar os espaços que eles vão te dar. Oi. Boa noite. Agora sim, a gente vê o alívio, né, no ambiente pela vitória, porque precisava, até pela situação da tabela do time. E hoje, dentro de campo, nesse jogo, que o Inter conseguiu virar um jogo depois de muito tempo,
se destacou também um menino que é bastante, né, jovem, que vem ganhando oportunidades no time, com você também tendo a oportunidade de ser titular. Gostaria que tu falasse um pouquinho do Gabriel Carvalho, do que você pede, do que tu conversa com ele, do que tu espera dele para o time, para que ele tenha atuações como hoje, mesmo no momento de pressão, no ambiente de pressão pelo resultado, num clube grande, ele entregar a atuação que entregou hoje. Tenho um cuidado muito próximo, eu acho que eu converso quase todos os dias com ele. Se tem algo que o fato de estarmos improvisados em Alvorada me permite, é que as salas que foram acomodadas nos departamentos são muito próximas uma das outras, né? Então eu saio da minha sala, eu estou na fisioterapia, eu vou lá conversar com quem está no departamento médico, eu saio, dou mais meia dúzia de passo, eu estou nos vestiários que os atletas se trocam. O ambiente ele permite que eu fique circulando e fazendo essa gestão um pouco mais próxima, e esse é o cuidado que a gente tem que ter. Ainda ontem eu falei com o Gabriel sobre isso, que eu já vi surgir esses 30 anos, eu já vi surgir muitos jogadores jovens, né, e por vezes na formação, na sua formação, por eles decidirem jogo a favor, às vezes é-lhes oferecido alguns privilégios por estar em campo e não precisar participar de determinadas fases do jogo. E o que eu disse a ele ontem foi que o que eu vejo nele, sobretudo quando eu coloquei de volante, não só ele se posicionou de volante, mas ele passou a jogar executando a função. Para um menino de 16 anos que tem a inteligência do jogo dessa forma muito cedo, não é com frequência que tu enxerga. Mas também disse a ele que em algum momento, né, eu não farei, mas quando eu não estiver mais aqui, alguém pode querer oferecer privilégios para ele em campo que ele nunca aceite. Né, porque aqueles que podem mais, e na minha opinião, eles têm que oferecer mais, sempre. Né, que os privilégios que ele vai ter vai ser porque ele vai fazer um contrato melhor do que os outros, que ele vai receber o carinho, muitas vezes, do torcedor maior do que os demais, mas que dentro de campo ele tem que oferecer sempre mais, em todos os momentos da partida, né? Que ele é humilde o suficiente para saber entender, e falei para ele que mesmo com a pouca idade ele teria maturidade para ouvir o que eu estava falando para ele e compreender na plenitude o que eu estava dizendo para ele, né? É muito cedo para a gente afirmar, né? Mas a amostra, o que tá se aparecendo, né? Eu tenho dificuldade de identificar até quando ele está cansado dentro de campo, porque o rosto dele é igual, né? E ele só manifesta depois que eu tiro esse, poxa, estava morto, né? Mas a feição dele é se está 1-0, se está empate, se ele deu um drible, se ele tomou um carrinho, né, ele manifesta igual, né? Isso é muito bom, né? Assim como o Ricardo, né, que hoje entrou bem de novo, né, da mesma forma, né, quando eu cheguei no clube, né, na anamnese que eu faço com os atletas, eu identifiquei que o Ricardo gosta de se mover no campo, né? O que me disseram em alguns momentos é que ele saía muito de dentro dos zagueiros, mas também me disseram que ele tem uma boa relação com a bola, e ele é habilidoso e ele é rápido, fazendo velocidades máximas acima de 30 km por hora. E eu perguntei para ele, se tu tivesse 1,75 m, iam dizer para tu ficar no meio dos zagueiros ou iam dizer para tu se mover no campo com a tua velocidade e habilidade? Como é que tu gosta de jogar? Não, eu gosto de me mover. Então, por que tu tem 1,95 m para você ficar no meio do zagueiro? Tu não precisa. Precisa estar no meio do zagueiro quando a jogada se definir para a linha de fundo. Então, é identificando essas capacidades do jogador e trabalhando bastante, mas também salientando que é preciso ter muito chão para ralar. Né? Eu preciso, nesse momento, que os mais velhos dêem o suporte para eles e eles respondam com muito frescor da juventude. É assim que se forma um grupo vitorioso. Roger, boa noite. Boa noite. É claro que o ambiente da vitória ele traz diversos pontos positivos, né? E na última semana você recebeu 2 reforços, o Roger e o Tabata, né? O Roger já entrou contra o Atlético Paranaense, né, com poucos treinos, você citou na última entrevista. O Tabata, né, foi o cara decisivo do jogo, não só pelo gol, mas sofreu o pênalti que o Valência perdeu. Mas você novamente teve que improvisar jogadores, né? Você colocou o Bruno Gomes como lateral porque não tem um lateral ainda de origem no plantel desde a saída do Bustos. O que você tem de informação
para trazer ao torcedor em relação à chegada de reforços que não vão dar só um acréscimo de qualidade, mas também tapar alguns buracos que o elenco tem hoje? É possível chegar até domingo algum jogador? Você está otimista em relação a isso? Tem algumas coisas em andamento. Tem negócios que saíram, né, e indefinições, como é o caso do Vitão, né? Mas essa época de janela aberta é muito complicado. Tem algumas coisas em andamento, sim, mas a gente costuma dizer que no futebol 99% não é 100%, e 1% às vezes ganha do 99%. Né? Então, só quando tiver afirmado e o jogador desembarcando em Porto Alegre, a gente pode cravar alguma coisa. Agora, claro que a gente precisa, não é possível você ter que improvisar sempre, né? Jogadores diferentes na função, embora brinquei com o Bruno que eu havia ganho um lateral, que eu gostei. Eu gostei, tanto defensivo como ofensivo. Precisa pegar um pouco o cacuete ali da função, né, que muitas vezes abria no Gabriel e se colocava como bola de retorno, né, como se fosse um volante. E é preciso se soltar do lado do campo. Né. Agora, o que eu posso dizer para o torcedor é que a gente está trabalhando muito. Né. Hoje pela manhã eu estava vendo material de jogadores, né, selecionados pelo nosso departamento. À tarde eu estava trabalhando, vendo jogadores selecionados pelo departamento. Né, então, isso é diuturnamente, colhendo informações, os jogadores que o departamento seleciona, que tem monitorado, né, eu tenho por característica tentar chegar o mais próximo do jogador do dia a dia dele. Então, tu precisa fazer um telefonema, liga para um treinador que é amigo do outro treinador, que trabalhou com o preparador físico dele, para tentar chegar no dia a dia dele, para ver se as informações que a gente colhe são compatíveis com o dia a dia do atleta, que hoje não adianta só a gente avaliar técnica e taticamente, a gente tem que escolher o perfil certo do atleta, né, para vir trabalhar, porque isso demanda a questão de adaptação da empresa, do trabalho, do modelo. Né? Então, é falar para o torcedor que a gente está trabalhando duro. Né? Não sei se a gente consegue concretizar até uma coisa final de semana, mas a gente está trabalhando forte para isso. Rogério, boa noite. Boa noite. Você citou Vitão, quero te questionar a respeito disso. Como você avalia que vai ser essa volta dele? Porque ele deixou Porto Alegre, estava praticamente encaminhada a ida dele para o futebol espanhol, mas acaba voltando agora para o elenco. Como você vai lidar com essa situação do Vitão, de ter o sonho de jogar na Europa e agora ter que voltar? E mais, como o vestiário reagiu à saída do Magrão? Porque a gente ainda não teve uma fala sua a respeito disso. Tá. Eu vou usar a expressão que o próprio Vitão ainda na indefinição da saída, né, ele, quando abriu a semana que a gente começou a trabalhar para o jogo anterior, um jogo contra o Atlético, né, que eu disse, como é que estão as coisas? Professor, está assim, assim, assim. Eu disse, cara, eu vou iniciar a semana pensando o time para o final de semana sem a tua presença, né, porque eu preciso lidar com essa realidade. Né? Daí ele me respondeu, não, professor, no final da semana as coisas se resolvem, para o bem ou para o bem. Né? Então, o significado é ou para o bem para sair ou para o bem para permanecer. Então, eu não tenho dúvida, né, se o negócio não acontecer, né, o Vitão vai estar 150% pronto e de coração pleno para voltar para o clube. E outra questão era... Esses movimentos, infelizmente, eles precisam, em alguns momentos, serem feitos, né, porque a gente sabe que a pressão externa ao trabalho ela é muito grande. Para um trabalho que está começando, por vezes, o presidente tem que fazer alguns movimentos até para proteger o trabalho novo que está começando. Né, claro que eu tenho certeza que, né, essa posição vai ser reposta, né, porque é importante, né, o profissional ter um guarda-chuva, né, justamente para nos ajudar nesses momentos dos maiores turbulências, para que a gente consiga manter o ambiente interno saudável. Infelizmente faz parte, né, assim como faz parte as trocas de treinador. Roger, vamos lá, 5 vitórias, aliás, 5 jogos sem perder, o Internacional com uma invencibilidade muito boa, né? Teve a primeira vitória, parabéns por ela, mas o gol saiu de novo numa subida do Bernabéu,
que precisa fazer para consertar esse problema que vem sendo corriqueiro? Ele não foi de novo, né? Não foi de novo, né? O gol anterior que saiu às costas dele foi uma bola que nós recuperamos alta e entregamos ela com a linha alta exposta. Então foi uma bola às costas que para esse gol eu absolvo ele, né? Agora esse outro momento agora, o que eu falei no intervalo é que a gente não pode perder a organização, né? A gente não pode nós tomamos, na verdade, uma transição, um contra-ataque de uma transição nossa, né? E a gente tem que ter, né? Eu trabalho muito as questões dos comportamentos defensivos também, né? Tu tá estruturado defensivamente justamente para não acontecer esses momentos. Não vamos olhar, eu ainda não vi ainda devidamente o vídeo, mas eu tenho certeza que ele talvez possa ter se empolgado, imaginando que a jogada pudesse decidir pelo lado dele e fez uma avaliação equivocada do momento, né?